Bem-vindos ao Dia 1 Podcast. É mais um episódio aí pra gente conhecer um pouco a história de quem teve o seu Dia 1, de quem começou, quem faz Bauru acontecer, né? Os empresários, empreendedores que geram emprego, que estão desafiando a si mesmo, né? A crescer, a desenvolver. Então esse episódio vai ser muito legal, porque nós estamos aqui com um amigo, Gabriel. Cara, seja bem-vindo, bom demais ter você com a gente, né? Espero assim que seja uma conversa boa, bacana. E cara, fica à vontade aí, seja bem-vindo. Obrigado, Ítalo, né? Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra esse convite. E interessante saber que existe um projeto tão bem feito, tão inspirador assim aqui, né, na nossa região. Geralmente a gente costuma ver esse tipo de convite, né, esse tipo de podcast na São Paulo capital, né, nas regiões maiores, né, e agora acontecendo aqui nessa excelência toda, então a gente se sente honrado, né? Que legal, cara. Fico feliz, né, de ter você aí com a gente. E, cara, assim, pra gente iniciar a conversa, o papo, conta um pouquinho de você, né? A gente estava aqui antes, né, conversando um pouquinho, mas fala um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Você nasceu aonde, cresceu aonde? Bom, eu sou Gabriel Busato, né? Muita gente me conhece como Busato, que é meu segundo nome, né? Gabriel tem bastante por aí, a gente diferencia um pouco pelo nome. Nasci em Ourinhos, interior de São Paulo. Com 3 anos eu vim para Bauru. Tô aqui até hoje, né? Saí um tempinho para fazer faculdade, voltei. Sou casado com a Yara, pai do Arthur, pai do Davi, né? Em primeiro lugar. Aí o restante é consequência, o restante pode mudar, né? Isso não muda nunca, né? Agora o restante é variável, né? Legal. A gente, hoje, talvez eu esteja aqui pelo que eu tenho feito profissionalmente nos últimos anos da minha vida. Hoje eu tenho 32 anos na data da gravação e desde os 13 anos, de uma forma ou outra, eu tenho me envolvido com eletricidade. Né? Que legal. Então, sou técnico em eletrônica, engenheiro eletricista, trabalhei na área como técnico, trabalhei na área como engenheiro, depois abri empresa na área de engenharia elétrica, atuo hoje na nossa região, até fora, né? Até fora do estado, tem alguns projetos também. Então, basicamente, de forma bem resumida, essa é a minha trajetória até aqui, né? Que legal, cara, legal. E assim, então você nasceu em Ourinhos, com 3 anos veio pra cá. Os seus pais mudaram pra cá, se trouxeram? Talvez essa paixão pela elétrica venha do meu pai, né? Meu pai, ele é um ex-funcionário da antiga CESP, né? Então, no estado de São Paulo, na década de 90 para trás, existia uma empresa estatal aqui bem grande. Essa empresa chamava CESP, né? Companhia Energética de São Paulo, alguma coisa nesse sentido. E meu pai era funcionário, concursado na época, né? E aí ele teve uma oportunidade de emprego aqui em Bauru, na antiga CESP. Meu pai, técnico eletrotécnica, né? Depois formou em física, mas permaneceu na área de energia elétrica também. E ele veio para cá por causa do trabalho. Então a nossa família veio junto com ele e a gente acabou se apaixonando pela cidade, né? Talvez eu até tive oportunidades de não morar aqui hoje, mas acabei optando por ficar. E hoje é uma alegria ficar, permanecer, né? Legal. Então é por isso que a gente veio parar aqui, então estamos aqui até hoje. Bauruense já. Bauruense, desde os 3 anos. Bauruense já, tô quase 30 anos aqui nessa cidade. Oh, legal, cara. E você fez faculdade aonde? Eu fiz parte da minha faculdade em Londrina, né? Na Universidade Estadual de Londrina. Cidade muito boa também, né? Boa demais, boa demais. Londrina é uma cidade fantástica. Que legal. E aí, eu estudava em período integral, né? Então, ficava lá, tal, na faculdade, de manhã, de tarde, até de noite tinha aula de vez em quando. Porém, o meu desempenho na faculdade, ele não estava muito bacana. E aí a única coisa que eu fazia da minha vida era faculdade. E aí meu desempenho começou a cair, começou a baixar. Eu falei, eu acho que isso aqui não é pra mim, acho que eu vou desistir, né? Acho que engenharia elétrica não é pra mim, preciso voltar embora pra casa dos meus pais, fazer outra coisa e tal, né? E aí eu voltei embora. Voltei embora, né? Porque a única coisa que eu fazia da minha vida era estudar. E meu único projeto era a faculdade. E a única coisa que eu fazia, que era meu único projeto, era o que tava dando errado, né? Aí eu voltei pra cá. Comecei a trabalhar durante o dia, em horário comercial ali. Antes eu só estudava, né? E aí eu falei, falta pouco pra eu terminar a faculdade, né?
Então, já que eu tô aqui mesmo, já que eu tô trabalhando numa empresa na área mesmo, arrumei um trabalho como técnico em eletrônica, Legal. que eu já tinha essa formação, né, de técnico em eletrônica. Aham. Então, lá quando eu fiz curso técnico, no CTI aqui em Bauru também, um colégio bem conhecido aqui em Bauru, bem antigo, eu tive essa formação, fiz estágio numa empresa, né, na empresa do meu pai. Essa empresa, ela atua com usinas hidrelétricas, Legal. subestações de energia, né, Aham. esse tipo de coisa. Então lá, na minha adolescência, eu fiz estágio nessa empresa. Legal. Aí beleza, quando eu retornei para Bauru, né, meu pai falou para mim assim, meus pais, né, ó, tudo bem, você não quer ficar lá fazendo faculdade de período integral, universidade pública e tal, então você vai voltar, mas você tem que fazer alguma coisa na sua vida, vai trabalhar, né? Aí beleza, eu comecei a trabalhar como técnico na empresa do meu pai, conheci o Brasil inteiro, viajei o Brasil inteiro, né? Conheci usinas hidrelétricas, subestações, né? A gente trabalhava com ensaio, comissionamento, teste de equipamento, né? Uma coisa mais técnica. E aí eu falei, pô, tô na área já. Comecei o curso, trabalho na área. Eu vou terminar meu curso de engenharia, né? E vamos ver onde isso vai dar. Como eu viajava muito, eu acabei demorando 7 anos para terminar o curso. Reprovava muito por falta. Entendi. Ou às vezes chegava na prova, não sabia do que era a matéria, porque tinha faltado muito, Sim. né? Então foi muito difícil para mim concluir o curso, né? Foi um desafio muito grande. Imagina. E teste de paciência, né? Imagina, Sim. já tava ruim lá quando eu tava morando em Londrina. Aí depois permanecer por isso por 7 anos, né? É desafiador, hein? É desafiador demais. Mas assim, foi um teste de resiliência, um Sim. teste de persistência, né? Acredito que eu amadureci muito depois desse período. Mas aí aproveitei para terminar a faculdade. Então, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, quando tentava conciliar com as minhas viagens a trabalho. Uhum. E aí, beleza. Atuando na área, né, nessa parte. Sim. Um dia, meu pai, como ele é físico por formação, Legal. né? Ele tem a formação em física. Aí um dia ele falou pra mim assim que a gente trabalhava com energia elétrica, com geração de energia. Sim. Ele falou assim pra mim, cara, a energia que mais faz sentido é a energia solar, né? Foi aí o primeiro. Foi um insight, né? Aham. Nem foi meu esse insight. Legal. Né? Aham. Só que assim, ó, pausa, né? Sim. Lá em Londrina, nos meus primeiros anos de faculdade, Uhum. na verdade até o final do ensino médio ali, final do colégio técnico, começo da universidade, eu comecei, o termo empreendedorismo Uhum. começou a circular nas redes sociais, Sim. né? Na época era Orkut, Facebook, essas coisas ainda, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas, nem sabia que isso existia, como que é. Eu falei, cara, seria interessante um dia eu ter uma empresa de engenharia elétrica, né? Legal. Eu modelei uma empresa, e aí esse sonho ficou lá guardado. Aham. A minha vida foi passando. Aí, durante um tempo, eu entendi que a vida, eu tinha uma percepção, né? Essa percepção mudou muito, que a vida ela não era sobre os nossos sonhos, ela era mais sobre as oportunidades que apareciam na nossa frente, Uhum. né? Então, deixei esse sonho guardado, fui vivendo meu dia a dia, minha realidade ali. Aí, um dia, né? Eu tive esse insight, eu ouvi esse insight do meu pai, pô, a energia que mais faz sentido é solar. Aham. Na época, era proibido ter energia solar em residências e empresas. Olha só. Era proibido, né? Aham. Por quê? Se você tivesse um imóvel aqui e Uhum. passasse a rede elétrica da companhia, da concessionária na região do seu imóvel, Aham. você era obrigado a conectar e Olha consumir só. energia da concessionária. Aham. Então, em 2012, a ANEEL ela escreve uma resolução normativa, em 2013 ela passa a valer. Essa resolução normativa ela dizia o seguinte, olha, agora você pode gerar sua própria energia, né? Aham. De forma resumida. Sim. E a energia solar, ela é um ramo, ela é um braço ali, ela é uma pequena área, uma sub-área da engenharia elétrica, Uhum. né? Então eu comecei a empreender com energia solar, Legal. né? Então eu já tinha tido uma experiência ali, Sim. com geração de energia, com subestação de energia, Já tava instalações nesse- industriais, instalação nesse de mundo. geração, transmissão. Já tinha tido uma experiência naquele mundo. Aham. Aí depois tive uma experiência no mundo da energia solar, né? E a energia solar, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, porque instalar um sistema de energia solar numa residência é uma coisa, num comércio de médio, pequeno porte é outra, Aham. numa indústria é outra, numa propriedade rural é outra. E aí, às vezes, para você instalar um sistema de energia solar, você precisa mexer com outras áreas também. E aí eu fui explorando. Isso foi em que ano que você Eu fundei começou?
a Hipersol em 2015. Nosso 2015. CNPJ de 2015. Aham. Exatamente. Legal. A primeira, na verdade, assim, a primeira não, a segunda homologação de energia solar de Bauru foi eu que fiz. Que legal, cara. A primeira foi uma empresa lá de Campinas, nem existe mais hoje, porque esses dados são públicos, né? No site da ANEEL. A gente consegue consultar. Que legal. Então, a primeira foi uma empresa de Campinas, a segunda foi da minha casa, da casa que minha mãe morava na época. Né? Então, assim, a gente começou lá atrás, nos primórdios mesmo, na energia fotovoltaica, né? Fomos aí um dos pioneiros, né? E aí fomos construindo, fomos explorando. Hoje, né? Já o tempo passou, surfamos uma onda da energia solar, continuamos trabalhando com energia solar, né? Mas hoje a nossa empresa, ela não está focada em energia solar, ela está focada em projetos elétricos, né? Porque se você, por exemplo, tem uma indústria, você não basta você ligar na CPFL e falar assim, eu quero ligar energia aqui na minha indústria. Às vezes você precisa de uma subestação, às vezes você não consome 220 volts normal, consome 3.000, você precisa de um projeto elétrico, de um engenheiro eletricista. Tudo isso precisa ser testado, tudo isso precisa de manutenção preventiva, corretiva, periódica, né? Então estou nessa parte de projetos elétricos, né? Atuando bastante nisso. Atuando bastante em proteção de sistemas elétricos. Então, como que eu protejo instalações muito grandes, instalações muito caras, né? Laudos elétricos, né? Então, existem sistemas que precisam ser laudados, precisam ser ensaiados, testados, né? Verificados, inspecionados, né? Então, aí hoje, eu acredito que eu estou vivendo de uma forma mais integral aquele sonho que eu tinha deixado guardado lá atrás, sabe? Então, hoje eu entendo que a vida ela é uma mistura, né? Das oportunidades que vão surgindo todos os dias na nossa frente, os nãos e os sims que a gente vai falando, e também a mistura disso com aquilo que a gente planta, né? Aquele sonho que está plantado dentro da gente, que a gente busca um dia alcançar, né? E como que você já entra nesse assunto que é muito bom, assim, como que a pessoa, ela pode fazer esse filtro? Porque, veja só, né? Você viveu isso e tem pessoas que vivem isso, né? Que é assim, eu tenho um sonho, tenho um desejo, mas ao longo do caminho vão me aparecendo as oportunidades. E a pessoa, ela tem que tapar os olhos para a oportunidade, e igual aquela coisa de cavalo que usa assim, né? A pessoa olhar para frente, ou ela tem que ter esse discernimento, olha, agora o momento é de abraçar a oportunidade, enquanto isso eu deixo o sonho de lado. Não, agora o momento é de fechar a porta também para as oportunidades e focar no sonho. Na sua concepção, qual que é o filtro para a pessoa conseguir alcançar seu sonho, mas também sem perder as oportunidades que aparecem, que pode fazer ela crescer, desenvolver e preparar ela para viver o sonho lá na frente? Cara, é um desafio, né? Hoje, sentado aqui na sua frente, olhando para trás, é muito fácil ligar os pontos. É muito fácil. Mas igual eu te falei, lá atrás, quando eu aceitei trabalhar com meu pai, eu pensava que eu tava fechando a porta para aquele sonho que eu tinha. Entendi. E tava tudo bem para mim. Eu aceitei a realidade, né? Eu me conformei com a realidade ali. Cara, eu pensei nisso um dia, sonhei com isso um dia, mas tá tudo certo se isso não acontecer, eu vou sonhar outra coisa, né? Então, assim, na minha cabeça era isso que estava acontecendo. Mas hoje, eu olho para trás, na verdade, aquela experiência que eu tive ali, ela foi totalmente necessária, totalmente essencial para eu conseguir chegar onde eu tô hoje. Se eu não tivesse tido aquela experiência, eu não tava aqui hoje agora. Sem sombra de dúvidas, não. Então, assim, se eu pudesse aconselhar, se eu pudesse sentar com meu filho hoje, né, e dar um conselho para ele, o que eu diria para ele? Eu diria para ele o seguinte, olha para as oportunidades que estão aparecendo, e muitas vezes a gente tem a opção de falar não para alguma oportunidade. Então, por exemplo, o cara é uma pessoa solteira, uma pessoa que não tem família, que não tem conta para pagar, às vezes ela pode falar não para uma oportunidade. Agora, o cara é um cara casado, tem família, tem filho, tem responsabilidade financeira, muitas vezes apareceu uma oportunidade de emprego, ele não tem a opção de falar não, né? Então, o que eu diria, né? Seja para a pessoa A ou para a pessoa B, eu diria o seguinte, toda oportunidade que você abraçar, todo sim que você disser, a gente tem que estar focado em extrair aquilo que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. Perfeito. Né? Então, por exemplo, e se eu tivesse um sonho
de abrir uma empresa de engenharia elétrica, mas em vez de trabalhar na área, eu tivesse ido trabalhar num restaurante, por exemplo. Pô, o que tem de engenharia elétrica nesse restaurante? Quem que vem aqui como cliente que tem que pode me ajudar, né? O que o dono do restaurante contrata de serviço na área? Então, assim, no mínimo, os relacionamentos que a gente faz, eles podem nos levar a outros lugares, né? Então, pô, universidade, por exemplo, hoje a gente tem a opção de fazer EAD, né, os cursos. Sim. Porém, na minha opinião, é muito interessante fazer presencial por causa dos relacionamentos que você faz na universidade, né? Hoje eu tenho muitos amigos, eu faço negócio com amigos, eu aprendo com amigos, eu ensino amigos que eu estudei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, por quê? Porque a gente fez um relacionamento mais profundo, porque a gente ia todos os dias de forma presencial. Eu convivo, né? Conviver, exato. Então, às vezes a gente subestima uma coisa, um item dentro do nosso contexto que a gente pode extrair e usar no futuro. Legal. Né? Então eu daria esse conselho, né, para extrair o máximo possível, para a gente conseguir enxergar fora da caixa aquilo que pode nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. E aí tem as coisas óbvias, né? Sim. Então, pô, um dia eu quero ter uma empresa de engenharia elétrica. É óbvio que dá para aprender você sendo funcionário de uma empresa de engenharia elétrica. Aí já é mais óbvio, né? Mas às vezes não é tão óbvio assim. Mas sempre dá pra gente extrair alguma coisa. Perfeito. Então, isso casa muito com uma coisa que eu sempre, às vezes, vou conversar com alguém. Na minha concepção, é um risco muito grande você viver por demanda. Seja em qualquer empreendimento que você vai fazer. Seja familiar, seja empresa, seja liderança de um grupo, de um projeto. Porque se você vive por demanda, né, tem uma frase que é até um jargão popular, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E ter essa intencionalidade que você falou é muito importante. Porque você vai pensar assim, poxa, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto lá na frente. Às vezes ele está engavetado aqui. Mas, enquanto eu não abro essa gaveta, eu preciso absorver informações que vão me ajudar para quando eu abrir essa gaveta, estar mais preparado do que eu estou hoje. Exato. Né? Então isso é sensacional. E precisa, né, tá na nossa cabeça, na cabeça de quem empreende, de quem é gestor, né, porque isso faz toda a diferença na construção, na caminhada, no projeto que a pessoa vai ter. Exato. E já caminhando para dentro disso, né, assim, na sua jornada, na sua caminhada, se você pudesse falar assim, cara, esse aqui foi o maior desafio que eu já enfrentei. Qual seria? Se alguém te perguntasse, a pessoa nunca te viu na sua vida, não te conhece, se a pessoa fizesse essa pergunta pra você, eu sei que eu tô fazendo essa pergunta em cima da hora, mas se a pessoa fizesse assim e falasse com você assim, ó, você tem uma semana pra pensar, qual o desafio você buscaria lá na sua cabeça, né, que foi talvez o maior desafio que você enfrentou e pensou assim, agora eu vou ter que desistir, mas no fim das contas não desistiu. Cara, eu acabei de superar esse desafio, então pra mim tá muito fácil responder essa pergunta, né? O maior desafio que eu já enfrentei na minha vida foi um desafio financeiro a esta altura da vida, né? Então, assim, eu resumi toda essa história. Sim. Mas uma das coisas que me fez retomar aquilo que um dia eu tinha pensado lá atrás, que eu tinha sonhado lá atrás, foi a dificuldade financeira. Porque o setor, eu comecei a focar muito, trabalhar muito com energia solar, igual eu comentei com você. E o setor de energia solar, ele passou por uma mudança muito grande. E faz parte, os mercados, eles vão amadurecendo mesmo. Sim. Hoje o mercado de energia solar é um mercado já mais maduro. Em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, não era um mercado tão maduro assim, era um mercado em constante mudança, um mercado regulado. A gente é regulado pelo setor elétrico, regulado pela ANEEL, regulado pelo governo. Entendi. Né? Então uma canetada lá em cima muda o seu negócio da noite pro dia, né? Pro bem e pro mal. Sim. Então em 2016, 17, 18, as canetadas, eu chamo de canetada, né? Mas as atualizações das regulamentações, as resoluções normativas, as leis, elas foram impulsionando os nossos negócios, em todas as empresas do setor. E aí a gente foi crescendo, 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 não por competência, tá? A gente foi crescendo porque o mercado inteiro cresceu, né? As pessoas buscavam isso. Né? Exato. Não, a gente não precisava vender, né? Não precisava saber vender, não. O mercado buscava e, cara, todo mundo, tinha cliente para todo mundo. Difícil era entregar. Sim. Né? Difícil era entregar.
E aí a gente, graças a Deus, conseguiu entregar tudo. Mas a um custo muito alto para mim, né? Então, assim, eu era um péssimo gestor, fui um péssimo gestor, né? E aí, qual que é, talvez para algumas pessoas, qual que é a pior coisa que pode acontecer na vida de algumas pessoas? Cara, muito dinheiro e pouco tempo. Talvez esse pode ser o maior perigo nas nossas vidas muitas vezes, né? Não que eu fiquei rico, tá? Sim. Mas assim, entrou um grande volume de dinheiro na empresa, Sim. a gente refez investimentos, reinvestiu muito, a gente pegou muito crédito também, para quê? Para poder entregar aquilo que a gente estava vendendo. Sim. E eu sabia que aquilo não era duradouro. Eu sabia que um dia aquilo ia acabar. Por quê? Porque a gente sabia que o mercado ia mudar. A gente sabia que o regulamento, que as regras, as leis, as resoluções, elas iam passar por mudanças. A gente tinha acesso a quais seriam essas mudanças. E mesmo assim, ao invés de eu pensar comigo, cara, eu preciso me preparar para o momento... Sabe aquela coisa de você se preparar para o período de 7 vacas magras? Sim. Eu vivia as vacas gordas como se elas fossem continuar. Então, e onde que está o grande erro disso? Eu saber que as vacas magras iam chegar, que elas tinham o potencial de chegar, mas eu não me preparar para elas. Então, assim, demissão, dívida, noite mal dormida, problema... Cara, assim... E qual que é o problema da gente viver uma dificuldade financeira nesse período da vida? Casado, com filho, com funcionário, salário para pagar, imposto para pagar, banco para pagar. Da mesma forma que eu tinha minha família para sustentar, meus funcionários tinham as famílias deles para sustentar, enfim. A responsabilidade é muito grande, né? E aí eu tive que me reinventar, tive que voltar às origens, tive que diversificar, tive que mandar muita gente embora, tive que cortar custo, reduzir padrão de vida, e enfim. Então, assim, esse foi o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida, e eu acredito que eu tô me recuperando disso agora, né? Aconteceu mais ou menos de 22 para 23, ainda 23 eu consegui segurar bem as pontas, de 24 para cá, de 24 para 25, as coisas assim desmoronaram mesmo, né? E tudo isso sem deixar de atender cliente, tudo isso honrando com as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, a gente demitiu muita gente, mas as pessoas que ficaram, a gente sempre honrando com o compromisso que a gente tinha com elas, de financeiro, compromisso verbal, de trabalho, enfim, tudo isso, né? Então, assim, foi o maior desafio que eu passei na minha vida, né? Estou superando, né? Estou superando ele agora. Só que eu dou graças a Deus, cara. Assim, eu sou muito grato a Deus por ter me permitido passar por isso. Por quê? Hoje, toda decisão que eu tomo ela é muito melhor pensada. Toda decisão que eu tomo hoje ela é muito mais conservadora, ela é muito mais consistente, né? Então, eu diversifiquei o meu negócio, né? Eu sou um gestor melhor, eu tô prestando mais atenção nos números, enfim, a quantidade de aprendizados que eu tenho hoje, então hoje eu tô preparado para voltar a crescer, né? Naquele tempo eu não tava, mas o mercado me empurrou. Agora, num mercado mais maduro, tanto no mercado de engenharia elétrica, contemplando também energia solar, por exemplo, Sim. Se a gente voltar a crescer, primeiro, num mercado mais maduro, Sim. né? Um mercado aí que que passou por muita coisa já. E segundo, um gestor mais maduro, um empreendedor mais maduro, né? Uma pessoa que já passou ali por maus bocados e aprendeu muitas lições com isso, né? Legal, cara. E assim, compartilhar esse tipo de coisa é legal porque eu penso que é o desafiador. A maioria das pessoas não gostam de compartilhar, né? Mas eu acho que é necessário porque, por mais que as maiorias das pessoas não gostem de compartilhar, a maioria das pessoas passam por situações assim. Sim. Né? E quem tá nos assistindo pode aprender com Exato. isso. E assim, cara, nesse momento difícil que você enfrentou, passou, como que lida com isso como pessoa? A cabeça, a saúde mental, dentro de casa. Como é que é chegar pra esposa e contar um negócio desse? Cara, essa pergunta é boa. Cara, na verdade, assim, ó, por que as pessoas não contam? Porque é constrangedor demais, entendeu? Só que assim, eu tenho um compromisso com a verdade. Sim. Não importa onde eu estou. Legal. Então você me fez uma pergunta. Você falou, cara, qual foi o maior desafio? E eu respondi sua pergunta. Sim. Sem orgulho, tá?
Não tenho orgulho nenhum Uhum. de ter sido um gestor ruim, de ter sido um empresário ruim, de ter sido irresponsável. Não tenho orgulho. Mas, se servir pra alguém, tá tudo certo. Sim. E aí, chegar pra esposa, pros filhos, né? A gente acostumar a nossa família a ter determinados hábitos e de repente ter que mudar esses hábitos. E é fácil você mudar hábitos, tipo assim, a gente é uma família que não viaja, agora a gente começa a viajar, isso é fácil. Pra melhor, Pra melhor é é fácil. fácil. com Agora, certeza. a gente é uma família que tem um carro A, agora você pega um carro 0,1A, né? Eu sou uma família que mora no bairro tal, agora você vem pro bairro inferior, Sim. né? Aí isso é um pouco mais desafiador. Mas assim, a minha família, graças a Deus, cara, apesar de ter filho criança, Sim. minha esposa, cara, graças a Deus com eles foi tranquilo, difícil foi comigo mesmo. É mesmo, cara. Difícil foi comigo mesmo, por quê? Eu vivi de 2015 a 2023, eu vivi 8 anos da minha vida de empresário e empreendedor, Sim. só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Então você fica 8 anos, quando você chega nos 5º ano, 6º ano, 7º ano, você olha pra trás e você fala, cara, eu só cresci. E o que você pensa? O que eu pensava? Eu pensava assim, cara, eu sou competente. Uhum. Por quê? Porque olha a minha empresa, olha os números, Tá olha os crescendo. resultados, tá crescendo, né? Então tudo indica que eu acho que eu vou continuar crescendo. Então a gente vive num otimismo, sabe? Pô, mês que vem eu vou crescer, mês que vem eu vou crescer, mês que vem eu vou crescer. Então era muito fácil viver dessa forma. Sim. E aí eu fui de um extremo ao outro. Qual foi o desafio? O desafio foi, cara, esse mês eu não consegui pagar as contas. E as coisas só estão piorando. Uhum. Como vai ser o mês que vem? Cara, e agora? Eu mando fulano embora ou não mando fulano embora? Preciso muito dessa pessoa, mas e agora? Cara, esse mês, essa conta ficou pra trás. E o mês que vem, se as coisas ficarem pior ainda, como que, sabe? Sim. Cara, eu comecei a entrar, eu acredito que eu entrei talvez numa depressão. Uhum. Eu acredito que eu tive uma depressão talvez leve, né? Sim, sim. Talvez não tão profunda, mas eu acredito que eu entrei assim. E por que que eu não permaneci? Uhum. Porque eu entendi que a razão da minha alegria não é estar com as minhas contas em dia ou não, por mais que não seja correto você pagar, você não estar em dia com as Sim. suas contas. Eu entendi que a minha alegria não é ter sucesso nos negócios. Eu entendi que a minha alegria não é vender mais do que o mês passado. Sim. Eu entendi que a minha alegria, ela é uma pessoa, ela tem nome, ela se chama Jesus Cristo. Então assim, ainda que o meu negócio esteja em ruínas, ainda que eu perca tudo que eu tenho, ainda que o meu nome esteja sujo, se eu tiver Jesus na minha vida, eu sou alegre. Legal. Né? Então, esse período me ensinou qual é a razão verdadeira da minha alegria. E não era. Porque se eu me permitir ficar triste, se eu me permitir entrar em depressão, porque o meu negócio estava indo mal, cara, que felicidade superficial. Legal. Entendeu? Sim. Eu estava construindo eu estava depositando toda a minha alegria, toda a minha paz, toda a minha felicidade num alicerce muito fraco. Uhum. Muito fraco. Num alicerce super volátil. Sim. Vem um problema na economia, esse alicerce rompe. Vem uma canetada do governo, esse alicerce rompe. Vem um mês fraco de vendas, esse alicerce rompe. Olha a quantidade de coisas que poderiam atacar minha felicidade e minha paz. E a hora que eu entendi que minha alegria, minha felicidade e minha paz não estava nisso, eu falei, pô, agora eu tô em paz, agora eu tô feliz. Então hoje, apesar de ter passado por isso agora recentemente, se você me perguntar qual que foi o melhor momento da sua vida, eu diria, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida agora. Que legal. Né? Independente desse tipo de dificuldade. Por quê? Essa dificuldade ela só me fortaleceu, só me ensinou. Minha esposa tá comigo feliz, meus filhos estão felizes comigo, tá tudo certo. Eu tô com Jesus, tá tudo certo, né? Nunca faltou nada pra mim, porque o provedor da minha casa não é a minha empresa. O provedor da minha casa é Jesus, então Legal. ele é meu provedor, então com ele nada me falta, né? Uhum. Então, foi por isso que eu saí, cara, desse lamaçal que eu tava, desse fundo do poço que eu tava, entendeu? Essa dificuldade, então, para você, esse desafio, te ajudou pelo menos em 3 áreas, né? No caso, de você como gestor, abriu seus olhos, te ensinou a ser um gestor melhor, a olhar mais, né, para os números com intencionalidade. Sim. Te ajudou na fé, Sim. né, a entender de onde vem minha alegria. Exato. Onde eu estou firmado, onde meus pés estão fixos, Exato. né? E te ajudou
né, também como pessoa, Uhum. né, na sua personalidade, né, e isso que você falou é interessante, né, da questão da alegria, da fé. Tem um trecho bíblico, né, que o apóstolo Paulo, ele era assim, conhecedor, né, de muitas ciências, né, ele é empreendedor também, né, ele vendia tendas, e na época, né, para sobreviver, ele sustentava pessoas que faziam parte, né, da jornada dele. E ele escreve uma coisa muito interessante, é até um livro que é muito legal, assim, se você tá me ouvindo, gosta dessa área da espiritualidade, né, se você quer entender um pouco mais sobre isso, o nome do livro chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Sim. Esse livro é um livretinho assim, ó, né, e rapidinho você lê. E ele fala justamente sobre o seguinte, né, que assim, a nossa alegria, ou a nossa, na verdade, o nosso eu, quem somos, quem deveremos ser, não está nas pessoas. Então, o que as pessoas falam quem somos, o que deveremos ser e tudo mais, não importa, não é elas que devem definir o nosso, quem somos, nossa identidade. Sim. E olha que interessante, ele fala, não está em nós mesmos. Mas isso é muito contracultural, porque quando você vai conversar às vezes com pessoas que falam sobre espiritualidade, alguma coisa assim, tem muitas pessoas que falam assim, olhe para dentro de você que você vai encontrar. Não é. Porque se tá em nós mesmos, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste. Tem dia que a gente tem um certo tipo de conhecimento, tem dia que a gente não tem. Sim. Nós somos moldados por tudo que está ao nosso redor, que vai nos transformando e nos moldando ao longo da vida. Exato. Então, se a resposta está dentro de nós, isso é muito volátil. É volátil Um dia demais. muda, outro dia, né? Igual você falou. Um dia você estava em crescimento, outro dia você percebeu que estava no fundo do poço. Exato. Um dia você estava top, cabeça, não, vamos. Outro dia você percebeu, ixi, deu tudo errado. Exato. Se tá dentro de você, olha que fraco. Fraco demais. Demais. E aí ele fala que, né, a nossa identidade, o nosso eu, tá em Deus. Sim. Primeiro, porque ele é o nosso criador, então quem nos cria sabe para que existimos, né? E segundo, porque ele é imutável. Sim. Então Deus, uma característica dele é ser eterno, então ele vai passar tempos e tempos, pessoas morrem, pessoas nascem, o mundo muda, como sempre mudou, sempre vai mudar, e Deus permanece. Exato. Então, é o que mais temos de forte, de alicerce, né, é o nosso Criador. Exato. Então, para quem, né, você que é empreendedor, você que está ouvindo esse podcast, né, gosta dessa área de espiritualidade ou quer conhecer melhor, esse livro vai te ajudar muito. Ego Transformado. O ego, né, esse ego no sentido de orgulho, é do eu, né? Então, procura sobre esse livro que vai ser top demais. Eu tive meu ego transformado nesse período, sem dúvidas. E você percebe que, assim, a dificuldade, ela pode nos ajudar. Eu vi uma série uma vez, até citei aqui no outro podcast, que o nome da série é House of Cards. Sim. Já ouviu falar? Assisti. É de um político, né? Assisti. Não sei se você vai lembrar, a primeira cena da série, né, é o principal da série, né, o político, com um carro, acho que acaba de atropelar um cachorro, se eu não me engano. Ele vai, pega e termina de matar o cachorro, né, pra dar aquele choque. E aí ele vai, olha pra câmera e fala assim, tem dois tipos de dor. A dor que te faz crescer e a dor que te mata. É verdade. Você escolhe o que vai ser, né, da sua dor. Exato. Então, esse momento que você enfrentou, você escolheu crescer através dele. Exato. Aprender com esse momento. E como que você pode, assim, falar para as pessoas que estão nos ouvindo, como aprender com o sofrimento? Porque, assim, tem sofrimento que vem, você pensa, esse negócio vai me enterrar. Eu não vou ser capaz de lidar com isso, né? Você citou a fé e tudo mais, né? Bacana. Além da fé, assim, que para nós é o pontapé, é o nosso alicerce, qual que é o tino que as pessoas têm que ter? Porque eu já vi muita pessoa, poxa, mas eu tenho fé, eu acredito demais, e no fim das contas, né? Um exemplo, né, até bíblico mesmo, né? Que é Elias, né? Profeta. O cara fazia cair fogo do céu, mas entrou numa depressão profunda. Deus foi lá e falou, rapaz, você tá doido? Né? Então, vamos acordar pra vida, né? Mas qual que é o tino que a pessoa tem que ter, assim? Ela tem que parar, ela tem que escrever, ela tem que pensar, o que ela tem que fazer para aprender com aqueles momentos que ela passou? Cara, em primeiro lugar, você tem que entender que a vida que você... Aprendi isso com meu pastor, né? A vida que você vive agora
ela é o resultado das escolhas que você fez até hoje. Ponto. Uhum. Sabe? Ah, mas eu nasci em tal lugar, eu nasci... Sim, a vida não é justa. Sim. As oportunidades não são iguais para todos. O ponto de partida não é o mesmo para todo O mundo. ponto de partida não é o mesmo para todo mundo. Mas, se você tem 20, 30, 40, 50 ou mais anos, a vida que você vive hoje, ela é fruto das escolhas que você fez até aqui. Então, se eu tô num momento difícil da minha vida, quais foram as escolhas que me trouxeram até aqui? Uhum. Né? Primeiro ponto. Para quê? Pra gente aprender a escolher melhor Legal. daqui para frente. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto de escrever e falar. Né? E o Gabriel. Sim. Porque se eu ficar quieto, parado aqui pensando, a minha mente, a minha criatividade, ela vai chegar num teto, bem rápido, bem raso. Agora, se eu começar a escrever, ou se eu começar a falar o que eu tô pensando, aí eu vou muito mais longe. Aí eu consigo mais profundidade nos meus próprios pensamentos, né? Então, pô, preciso sair dessa. O que eu posso fazer? Eu, Gabriel, Sim. cara, escreve as possibilidades. Legal. Pensa as possibilidades. Ah, essa sim, essa não, por que não? Né? É muito difícil para mim desconectar da fé, Legal. Uhum. tá? Até porque, pô, tá escrito na Bíblia, né? Tende como motivo de alegria passar por provações. Então, assim, por quê? Porque a provação, ela vai provar a sua fé, ela vai te aprovar como pessoa, né? Então, por exemplo, existe uma história bíblica de um governador do Egito, o nome dele é José, Sim. que eu acredito, isso é uma opinião minha, isso não está escrito na Bíblia. Eu acredito que se ele não passasse por dificuldades extremas, ele não teria casca grossa o suficiente e também talvez não teria contatos o suficiente para assumir a posição que ele acabou assumindo depois de governo, né? Então, filhos mimados não fazem grandes feitos, né? Qual que é a característica do filho mimado? Ele não aguenta assumir grandes responsabilidades, ele não avança, né? Então, se a gente está sofrendo, entenda que o sofrimento é o que não nos permite ser mimados, né? O sofrimento é aquilo que nos fortalece. Então, se você está sofrendo, se você está num período difícil, saiba de uma coisa, no mínimo, você vai sair mais forte. E uma coisa que meu pai me falou também, eu nunca mais esqueci. Pro lado bom, pro lado ruim. Tudo passa. Sim. Então, cara, você tá sofrendo? Vai passar. Cara, você tá no auge? Vai passar também. Vai passar também, né? Então, tudo passa. E aí, o que a gente vai... O fato é, o segundo que a gente tá agora, já passou. Sim. E como que eu aproveitei isso, né? Então, pô, eu tô sofrendo. Não tenho o que fazer, eu não consigo mudar isso. Não tá no seu controle mudar isso. Então, assim, o fato é que vai passar. Mas o que a gente fez com o que passou? Sim. Né? Então, eu acho difícil ter uma receita, mas a primeira coisa, nada é em vão na nossa vida, tudo a gente aprende e tudo que a gente faz gera consequência. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então na maioria das vezes, se a gente está passando por algo difícil, é porque a gente mesmo fez escolhas que nos levaram a passar por coisas difíceis, né? Apesar de eu estar falando tudo isso, que foi bom sofrer, porque eu aprendi, porque eu isso, porque aquilo, se eu pudesse voltar atrás e evitar isso, eu teria evitado. Naturalmente. Naturalmente. Então, daqui para frente, eu vou agir diferente para não ter que passar mais por isso, né? Então, obviamente que a gente quer tomar decisões cada dia mais acertadas, né? A gente quer ter cada dia mais conhecimento, cada dia mais discernimento para poder tomar as decisões certas e colher os frutos que a gente quer colher, né? Sim, legal. E isso é interessante, né, demais, porque, igual você falou, né, é difícil hoje, é fácil hoje falar olhando para trás, né? Mas quando você tá passando no momento... É terrível. É terrível, né? É. E por isso que eu acho que a maioria das pessoas, ou na verdade todas as pessoas, deveriam abrir suas vidas, no sentido de que procurar gente para aconselhar, para ajudar, né? Igual você citou seu pai que falou alguma coisa ou outra, né? E às vezes você busca pessoas para se abrir, para trocar ideia, para conversar, falar, não, tô passando por esse momento. E a pessoa pode, que às vezes já passou por isso, pode te dar um norte. Ou então, às vezes a pessoa nem passou por isso, mas por estar de fora, consegue ver coisas que você não tá vendo. Exato, né? exato. Essa é a importância da gente ter amigos. Cara, te interrompendo rapidinho, Vontade. inclusive, eu gostaria muito de falar sobre amigos,
Legal. nessa Perfeito. fase. Sobre relacionamentos, Sim. né? Por quê? O primeiro ponto é que existem pessoas que estão com a gente que é melhor que elas não estivessem. Seria melhor. Só que a gente não sabe disso. Sim. A gente não sabe. E aí, de repente, quando você passa por uma crise, no meu caso financeira, eu andava com um carro, eu comecei a andar com um carro pior, inferior, mais barato, Sim. mas atende minha família do mesmo jeito. Sim. Eu morei numa casa inferior, né? E assim, minha vida toda, né? Todos os padrões que eu tinha estabelecido na minha vida, eu reduzi todos que foram possíveis de reduzir para conseguir dar conta. Sim. E aí, algumas pessoas, elas começam a fazer o quê? A se afastar de você, da sua vida. Aham. E aí, a princípio, quando você tá imaturo, o que você faz? Você fica triste. Sim. Pô, meu amigo tal, agora que eu tô precisando dele, agora que isso, agora que aquilo. Mas será que é essa pessoa mesmo que você gostaria de ter do seu lado? Essa pessoa que ela é tão variável, tão volátil, né? Que quando você tá bem, ela quer estar com você. Quando você tá bem, assim, eu sempre estive bem. Sim. Só a minha situação financeira que mudou, Aham. né? Só, o meu emocional Sim, também, né? sim. Não estive bem emocionalmente o período todo. Mas, fora o meu emocional abalado e fora a minha situação financeira, eu estava bem. Então, assim, se o meu status mudar e algumas pessoas se afastarem de mim, glória a Deus, maravilha, porque essas pessoas eu não quero do meu lado mesmo. Sim. Por outro lado, outras pessoas se achegam a você. E aí, o que é legal? Eu quero até ser um pouco polêmico, né? No mundo do network, no mundo do empreendedorismo, Sim. a gente ouve muito pessoal falar, cara, você tem que ser o cara mais pobre da mesa, o cara menos inteligente da mesa, o cara, né? Cara, eu até entendo que a gente tem que procurar se desenvolver. Sim. Entendo perfeitamente isso e concordo. Sim. E concordo que o ambiente que a gente está determina quem a gente é. Sim. Porém, cara, melhor dar do que receber. Sim. Quando a gente passa por dificuldades, a vida, né, ela vai colocar no meio do seu caminho pessoas que vão precisar de você. Sim. Então, pô, quando eu tenho um amigo que tá passando por dificuldade na empresa, dificuldade financeira, eu falo, cara, senta aqui. Eu já passei por isso, cara. Legal. Cara, ó, se você fizer assim, vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar errado. Quando eu fiz assim, deu certo. Quando eu fiz assim, deu errado. Sim. Cara, não é o fim. Não é o fim. Ó, vai por aqui, vai por ali. Então, eu acabei me aproximando de pessoas Sim. que passaram por situações parecidas e acabei ajudando elas a superar Sim. essa situação, né? Que E faço isso até hoje. Agora, sim, é muito difícil alguém que nunca passou por nada ajudar. Sim. Por quê? O cara do meu lado tá sofrendo, tá tendo um problema financeiro, por exemplo, tá tendo um problema empresarial. Pô, minha empresa tá em crise. Sério? Mas a minha nunca passou por crise, eu não sei te ajudar, Sim. né? Agora, pô, eu já passei por uma crise, então vamos usar isso de maneira positiva. Cara, eu já passei pela crise e superei. Posso te ajudar? Vamos junto, né? Então, tem esses dois tipos de relações nesse período. As relações superficiais que vão e as relações que elas chegam para você poder se doar para essa pessoa. Para você poder contribuir com ela, né? E pra gente também se desvincular dessa mentalidade, cara, eu só me aproximo por interesse. Sim. Só me aproximo por interesse. Não, eu só quero me relacionar com quem vai fazer bem para mim. E você não vai fazer bem para ninguém? Isso eu percebo, cara, que um tempo atrás parece que virou uma febre, né? Você vê vários coaches aí falando, igual você falou, né? Você tem que ser o mais pobre da mesa, tem que sentar só com pessoas. Águia anda com águia, quem nunca falou isso aí, né? Exato. Águia anda com águia. Os coaches mais falam, né? Só que, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, porque essa é uma das propostas do podcast, né? Trazer história real. Porque a maioria desses coaches que falam tem uma casca, né? Mas não tem histórias reais por trás. Né? Histórias que conectam, histórias que fazem sentido, histórias que as pessoas conseguem olhar e se identificar. Exato. E esse negócio concorda totalmente com você, cara. Você tem que aprender sim, você tem que andar com gente boa sim, você tem que, né, olhar para as pessoas, ter inspirações. Top, isso é verdade. Mas você também precisa doar, você precisa também, né? E não há nada melhor, né? Você, inclusive, crescer junto com alguém. Exato, perfeito. Né? Você tá com um amigo, cara, que às vezes tá na mesma situação que você, e vocês dois juntos, pô, eu fiz isso aqui deu errado, eu fiz isso aqui deu errado, vamos juntar a sabedoria aqui, vamos juntar o que a experiência que a gente viveu, vamos crescer junto. Não tem nada melhor que isso. Exato.
Então, se a gente ficar com essa mentalidade de sugar, vai sugando, isso nos adoece, cara. Exato. Aí isso costuma refletir, às vezes, no casamento, costuma refletir no dia a dia, costuma refletir na família. Exato. Aí você quer sugar da sua esposa, você quer sugar de todo mundo. Exato. E você mesmo para compartilhar com ninguém. Exato. Vira o pessoal brinca, né, do obeso intelectual. Né? Exato. Você vai se inchando e não compartilha. Exato. Né? Então, muito bom você ter abordado isso, porque essa é uma das propostas do nosso podcast, de história real. História real, vida real, né? Vida real, entendeu? Real. Exato. Gente da cidade, gente que pode compartilhar os momentos difíceis, gente que pode compartilhar, né, as crises que enfrenta, que tá passando, e as pessoas ouvirem isso e colocar isso, né, em prática. Então, você que nos ouvindo aí, né, se você concorda com a gente nisso aí, comenta aí, se não concorda, comenta também, que a gente quer, né, ouvir seu ponto de vista. Claro. Mas é assim que eu penso, né, pelo visto é o que o Gabriel pensa também, e eu acho que isso nos ajuda a crescer junto como sociedade. Exato. Ver ficar todo mundo sugando do outro, porque todo mundo coopera um pouco. Exato. Né? Então esse é o caminho, né? E assim, Gabriel, trazendo um pouco agora nessa área da liderança, que é uma área também que às vezes o empreendedor que está começando, né, ele está naquele momento de contratar o primeiro funcionário, ou então contratou, né, o primeiro colaborador, o primeiro funcionário, o segundo, e às vezes não sabe muito bem o que eu faço com ele agora. Vou passar uma tarefinha para ele e ele vai seguir. Cara, qual que é a sua experiência em questão da liderança? O que você pode falar para quem está começando agora, assim, cria uma cultura antes de contratar alguém, tenha uma cultura na sua cabeça, ou então, sei lá, vai criando no meio do caminho. O que você pode falar para a pessoa, assim, na questão da liderança? Cara, errei demais, né? Então posso compartilhar vários erros, né? Mais erros do que acertos eu posso compartilhar. Mas eu tenho uma experiência relativamente interessante, né? Para alguns isso é pouco, para outros isso é muito, mas eu já contratei mais de 100 pessoas ao longo desses últimos 11 anos. Sim. Né? E o que eu aprendi? Eu aprendi que quanto mais você escrever na sua empresa, melhor vai ser para o futuro. Né? Então, pô, às vezes você é uma empresa de um homem só, como eu já fui durante muito tempo da minha vida. E aí você sabe fazer tudo. Mas por que não escrever no Word mesmo como faz aquilo? Né? Às vezes você é uma empresa de um homem só, mas por que não automatizar o máximo possível, seja com uma planilha de Excel, seja com inteligência artificial, que hoje aí está na moda, né? Enfim, por que não automatizar o máximo possível tudo aquilo que você pode? Por que não dividir em etapas? Né? Porque quanto mais repetitiva é uma função, mais fácil de aprender, mais difícil de errar, mais fácil de automatizar. Né? Então, eu acredito que isso quase que todo mundo tem tempo, né? Nem que for para fazer um final de semana, nem que for passar uma noite. Mas, cara, se você tem essa pretensão, essa ambição de crescer e contratar pessoas, primeiro, escreve. Escreve o que você faz. Porque o dia que você contratar alguém, ó, tá relatado. Legal. Né? Tá relatado. Outra coisa, eu acredito que um grande acerto na minha vida foi que eu tenho muito prazer em treinar pessoas, né? Então, sempre eu tive o hábito de fazer treinamentos constantes, né? E assim, aproveitar as oportunidades. Então, existem recados que você, em vez de ficar falando um por um, cara, já reúne todo mundo, já fala ali em público, já dá treinamento, já isso, já aquilo. Então, assim, isso é muito bom. E agora, o mais poderoso e o mais importante é o exemplo, né? A cultura da empresa é a cultura do dono, sempre. Eu nunca conheci uma empresa diferente do dono. Então, pô, quando eu chego aqui nessa empresa, eu já sei se os donos eles são organizados ou não. Eu já sei se eles têm a cultura da excelência ou não. Eu já sei se eles zelam pelo cliente ou não, só pelo que eu tô vendo, só pelo que eu tô enxergando, né? Então, se você é desorganizado, a sua empresa vai ser. Se você é desleixado, sua empresa vai ser, né? Se você, enfim, tudo aquilo que você você vai acabar transmitindo para as pessoas, né? Que trabalham junto com você. Então, não existe um exemplo ali consistente que seja resistível à empresa. Ou o cara sai da empresa, ou ele se adapta àquilo à realidade da empresa, né? Então, pô, você quer que seu funcionário seja organizado? Seja organizado. Você quer que ele seja
limpo, seja limpo. Se quer que ele tome café na cozinha, tome café na cozinha. Se quer que ele tome café na sala, pegue o seu café e leva para a sala, sabe? É impressionante que o cara pode até chegar na empresa 1 mês, 2 meses e agir diferente, mas conforme o tempo vai passando, isso aí não falha, né? Sim, legal, cara, perfeito. Então, escreve, né, anota, Exato. tenha intencionalidade naquilo em cada área, saiba o que cada área. Uhum. Eu vi uma vez, até do nosso diretor financeiro, né, da empresa aqui, que é o Wagner. Você conheceu o Wagner? Conheci o Wagner. Uhum. Ele foi financeiro também da Dori, né, dos amendoins. Né? E ele fala uma coisa que é muito legal, cara, muito legal, que é, assim, o cargo, ele tá lá, independente da pessoa que vai passar. Então, às vezes, você pode dar sorte de passar uma pessoa boa, e top, aquela pessoa até vai melhorar aquilo que tá acontecendo ali. Só que também você pode dar o azar de passar uma pessoa ruim, né? Ou então você pode ter a consequência que acontece normalmente, passar uma pessoa neutra ali, e ela vai se adaptar àquilo que já está acontecendo. Então, você escrever, você ter no papel o que é aquele cargo, as funções daquele cargo, o que se espera daquele cargo, é muito importante, porque entra pessoa, sai pessoa, o cargo é o mesmo. Sim. Permanece. Então, essa questão de escrever é muito bom, né? Segundo, treinamento, né? Você falou, treine as pessoas, não perca a oportunidade de falar, de treinar, de ajudar. E por último, exemplo. Exato. Essas 3 coisas aí são fundamentais. São fundamentais. Onde eu mais errei foi no escrever, foi o que eu mais senti falta. E onde eu mais acertei foi no exemplo e no treinamento. Tanto que eu tenho alguns grandes cases assim, né? Quem trabalha com a gente no dia a dia conhece. Então eu tive um engenheiro que passou, um engenheiro eletricista também que passou lá na empresa, ficou alguns anos lá na empresa. Ele melhorou muitos processos, né? Lá dentro da empresa. E aí ele acabou saindo e hoje ele tá super bem, tá trabalhando como engenheiro consultor lá no Senai, né? E eu tenho muita alegria, né? Eu até citei, pô, é melhor dar do que receber. Tem gente que fica segurando informação, né? Só que, cara, pensa o seguinte, se você contratar, não tem receita mais infalível que essa. Você vai contratar alguém pro financeiro, essa pessoa tem que ser melhor que você no financeiro. Sim. Senão não faz sentido. Você vai contratar alguém para a área de engenharia, ele tem que ser um engenheiro melhor que você. Vai contratar alguém para a área de vendas, ele tem que ser um vendedor melhor do que você. Pode ser que aconteça ou não aconteça, pode ser, não está no seu controle. Mas você tem que proporcionar tudo que é necessário para que aquela pessoa seja melhor do que você. E quando você olhar para sua empresa e ver que em cada cadeira, né, em cada área, tem uma pessoa melhor que você, cara, a vida é muito melhor. A vida, cara, você respira, você dorme. Tem muito empreendedor que está assistindo a gente que não dorme à noite, que está preocupado, que tem preocupação com cliente, que tem preocupação com obra, que tem preocupação com finanças, tem preocupação com roubo, com isso, com aquilo. Cara, quanto mais competentes as pessoas, melhor. Ah, mas um dia ela vai sair. Cara, é um sentimento de alegria quando alguém sai da minha empresa e vai alçar voos maiores. Cara, então eu fui uma ponte para que essa pessoa pudesse alcançar lugares maiores. Cara, que alegria maior que essa, não é verdade? Então assim, eu tenho alguns cases na empresa, alguns estão lá comigo, outros não estão mais, mas eu vejo que eu acertei com essas pessoas quando elas ficam melhores do que eu naquilo que eu contratei elas para fazer. Aí você acertou. Aí quando você contratar outra da área, aí aquele cara que é melhor que você vai treinar essa pessoa. Sim. Porque você treinou ele. Sim. Agora é interessante, quando você treina mal alguém, essa pessoa treina mal outro. É um ciclo. É um ciclo. Vai criando caminhos, né? Exato. E isso é bom, porque, inclusive, quando a pessoa sai, eu acho que é muito bom que você está melhorando a sociedade, cara. Exato. Então, se passou, sei lá, 200 pessoas com você, né? Várias delas saíram melhores, naturalmente. E ela foi para outro lugar, aquele outro lugar, né? Vai ser contemplado com uma pessoa boa. Exato. Foi para outra, aquele outro lugar, e assim, a cidade vai melhorando. Exato. E se a gente tivesse essa mentalidade, assim, igual você falou, é melhor dar do que receber, eu prefiro treinar, ajudar as pessoas a ser melhores do que ficar sugando delas. Isso é muito bom. É bom. Isso é muito bom. Então, é um caminho que a gente precisa trilhar. Exato. E um princípio que a gente precisa ter. Exato. Nos projetos que a gente fizer, né? Exato. E, pô, isso parece muito generoso, né?
Mas isso volta, tá? Como que isso volta? Eu vou explicar. Por exemplo, a gente tá falando de energia elétrica aqui porque é a minha área de atuação. Sim. A nossa concessionária aqui em Bauru de energia é a CPFL, Sim. né? Aí, cara, o que acontece? Eu já reparei que os eletricistas que trabalham na CPFL, eles acabam criando uma autoridade. Então, por exemplo, tem muito cliente que fala assim, ó, eu chamei o eletricista para vir aqui na minha casa no final de semana, ele trabalha lá na CPFL, ele veio na minha casa aqui fazer um bico no final de semana. Quando ele cita, o cara trabalha na CPFL, ele tá dizendo assim, aquele cara tem autoridade. Sim. Aquele cara manja do assunto. Por quê? Porque ele trabalha naquela empresa. Sim. E aí, automaticamente, o que acontece? As pessoas que se formam como eletricista, elas almejam trabalhar na CPFL. Logo, a CPFL atrai os melhores talentos. Sim. Então, se você for uma empresa que proporciona para o cara conhecimento, que proporciona para ele ser uma autoridade, logo as pessoas vão buscar trabalhar na sua empresa. Logo, você vai deixar de ter um problema que a maioria das pessoas tem, que é a dificuldade de recrutamento e seleção. Então, olha que interessante. Esse cara que passou para minha empresa, aprendeu muito, melhorou muito lá e saiu, ele indica pessoas da faculdade na rede de contatos dele, pode trabalhar lá na Hipersol, pode trabalhar lá com o Gabriel. Por quê, cara? Porque você vai aprender muito lá. Que legal. Aí as pessoas às vezes abrem mão de ter um salário maior, muitas vezes em prol do que elas vão aprender lá. Sim. Né? Então, a gente acaba atraindo para nós os talentos quando a gente resolve se posicionar como formador de talento. Perfeito. Você vira uma base, né? Exato. Você vira ali uma referência, e isso é muito importante, né? Porque, igual você falou do setor solar, e hoje a gente participou de uma reunião, e é até um assunto que eu levantei, porque hoje tem muita gente que faz, né? Que instala energia solar, que vende energia solar. Igual você falou, o mercado ele deu uma estabilizada ali, e tem muita gente que faz. Sim. Né? Qual que é o diferencial, por exemplo, da nossa empresa, né? Da sua empresa? É o quê? São os cases que você falou, né? É o quê? É a base que tem por trás, é a segurança que traz para o cliente. Então, se a gente se torna autoridade naquele assunto, isso traz segurança. Exato. Não para as pessoas que vão trabalhar e para os clientes que vão, né? Ouvir, que vão saber da nossa empresa, que vão buscar empresas, referências na área para ter o seu produto. Porque isso, inclusive, é pesquisa, né? Uma das coisas que o ser humano mais procura, inclusive o brasileiro, é segurança. Exato. Né? Em todas as áreas, seja no lugar para morar, seja em qualquer área, o produto que compra, né? Eles buscam segurança, né? E quando a gente se trata de energia, cara, uma das coisas principais é de segurança. Exato. Né? Senão pode dar muito ruim. Exatamente. Então, ter essa autoridade, essa base, né, nos leva também até usar isso como argumento com o cliente, né? O cliente se sente seguro. Exato. E entrando nessa área de venda, né, agora também, assim, todo empreendedor, ele precisa vender. Exato. Tem uma frase de um cara, ele não é coach, não, né, mas ele dá treinamento para empresários, é o Flávio Augusto, né? Ele fala assim, cara, o tempo todo você tá vendendo. Seja a sua imagem, seja o que for, você tá vendendo o tempo todo, né? E a venda é um negócio, assim, que por muito tempo se teve como algo que a pessoa nasceu com aquilo, né? Então você vê uma pessoa mais extrovertida, aquele ali é vendedor. O que você acha disso, cara? A venda, ela é algo que é natural, a pessoa tem um dom, só porque ela é extrovertida ela vai ser um bom vendedor? Ou a venda é algo treinável? É algo assim que precisa ser intencional, precisa ser treinado, precisa ser estudado. Quando você, né, vai dar treinamento na sua empresa, para os seus vendedores, para as pessoas que estão ao seu redor, o que você aborda nesse sentido? Cara, eu fiz dezenas de treinamentos de vendas, né? Dezenas, paguei caríssimo já. Paguei dezenas de milhares de reais em alguns deles, livros, li dezenas também. E vendas se aprende, né? Vendas se aprende. Existem técnicas de vendas, né? Mudam, né? As técnicas de venda, de fato, elas mudam o resultado. Já trabalhei sem técnica nenhuma, já trabalhei com técnica, né? E de fato é diferente, de fato muda. Mas, cara, nada é tão potente quanto a fome do cara. Nada é tão potente. Então, eu comecei com uma empresa dentro do meu quarto, cara. E eu não sabia como vender. E, cara, ninguém sabia o que era energia solar.
Eu falava para as pessoas que ia produzir economia na conta delas, elas não acreditavam. Acho que vou instalar um negócio no telhado, vai mudar na minha conta, eu não acredito, cara. Eu tinha 21 anos de idade, eu tinha que pegar 100% do pagamento à vista, não era barato, eu não tinha empresa, eu tinha CNPJ, mas eu não tinha escritório, não tinha nada, era no meu quarto. Então eu falava assim, ó, Ítalo, vou vender um sistema de energia solar para você, custa 30 mil reais, não tenho ninguém para te apresentar que tem, você não conhece ninguém que tem, vai funcionar, acredita em mim, eu tenho 21 anos, tenho um CNPJ aberto agora, a minha empresa no meu quarto, quem vai vir instalar para você vai ser eu no final de semana, porque durante a semana eu tô trabalhando CLT, né? Dá seu dinheiro aqui, daqui 30 dias eu volto instalar para você. Era assim que eu vendia no começo, Olha cara. só. E aí parece loucura, parece loucura. E se o Gabriel de 2015 sentasse na minha frente e explicasse para mim que essa era a venda dele, eu ia falar, cara, não vai dar certo. Só que, cara, eu tinha tanta fome em 2015, cara. Eu tinha tanta vontade de fazer acontecer. Eu tinha tanta vontade de fazer dar certo, que, cara, eu sentava na frente das pessoas. Eu falava pra elas, explicava, contava tudo. Eu falava que o pagamento era à vista antecipado, eu falava que eu ia demorar, eu falava que eu tinha 21 anos. Porque, assim, as pessoas notavam, né? Sim. Que, pô, quem que é esse cara que tá... Daí eu fico imaginando, né, cara? Só que, cara, é tanta insistência, aí entra conhecimento em vendas, taxa de conversão. Talvez, não é impossível vender. Se eu tivesse uma empresa, se eu fosse mais maduro, mais velho, né? Se eu tivesse um caixa ali, alguma coisa, talvez a minha taxa de conversão, ela ia ser muito melhor. Sim. Mas cada não que você recebe, você está mais próximo do sim, né? Então venda se aprende, venda se aprimora, né? Venda se melhora. Isso é um fato, né? Contra fatos não há argumentos. Mas, na minha opinião agora, mais importante do que tudo isso é a sua fome de fazer acontecer, a sua fome de fazer dar certo. Pô, o quanto que eu quero fazer esse negócio dar certo. Porque, dependendo do seu contexto, a cada 5 pessoas que você visitar, você vai ganhar um sim. Dependendo do seu contexto, a cada 200 pessoas que você visitar, você vai ganhar um sim. Sim. Então, pô, se o seu caso for o segundo, que é o caso da maioria das pessoas que está no dia 1, pô, será que você quer mesmo fazer esse negócio dar certo? Né? No começo da minha empresa, eu fazia uma venda a cada 60 dias. Né? Então, pô, eu fiquei anos fazendo uma venda a cada 60 dias em média, né? Na média, mas Sim. Na média significa que teve tempos que eu demorei mais do que 60 dias, né? Então, será que o quanto disposto que a gente está, né? O quanto que eu quero ganhar essa comissão, o quanto que eu quero fazer essa venda, o quanto que eu quero fazer acontecer, é o principal, é o primeiro lugar. O segundo lugar tem técnica, tem estudo, tem ciência, aí tem uma série de coisas que dá para aprender, né? Que dá para fazer. E uma coisa que virou muito a chave na minha cabeça, no começo eu não tinha medo de nada, eu não tinha nada a perder, eu ia para cima. Aí a gente vai começando a crescer, as coisas vão começando a acontecer, a gente começa a ficar muito mimizento, sabe? Ah, tô com vergonha, eu não quero fazer mais 1000 ligações, eu não quero mais bater porta em porta, é muito não, é isso, é aquilo, tal. Até que um dia virou uma chave na minha cabeça, cara, é seu trabalho. É seu trabalho. Os seus filhos comerem depende de você bater na porta. Os seus filhos comerem depende de você fazer uma ligação, né? Então, assim, você acha mesmo que eu tô chateado com a pessoa que me ligou hoje e eu não quis comprar dela? Você acha mesmo que eu quero matar essa pessoa? Sim. Você acha mesmo que eu vou encontrar na rua e vou bater nela? O que vai acontecer com a pessoa que tentou me vender hoje e não conseguiu? Cara, nem lembro quem é. Sim. Nem lembro quem é, né? Só que, cara, a tentativa, né, ela vai te levar à pessoa certa, né? O estudo, pô, quem é meu cliente, né? Onde está minha maior probabilidade de sim, né? Então tudo isso é estudo, né? Conhecer o seu público-alvo, Público-alvo, perfil de cliente ideal, né? Então tudo isso ajuda, com certeza é ensinável, é aprendível, né? Se é que existe essa palavra, e a fome, se ela não estiver andando junto, não adianta nada você saber tudo, se você não tiver aquela vontade de fazer acontecer, porque é fora da zona de conforto, né? Sim. Venda aí fora do horário comercial, falar com o cara, venda dar atenção pra ele, venda aguentar gente chata, aguentar gente legal, venda tomar café com quem gosta de café, tomar água com quem gosta de água, cara, venda é isso, né? Eu vejo que isso é muito legal, porque tira esse mito da cabeça das pessoas, né? De achar que porque a pessoa é extrovertida, ela vai ser um bom vendedor.
né? Talvez facilita porque não tem tanta vergonha como o time não tem. Sim, mas igual você falou, se o cara tem fome, ó, Exato. ele vai atrás da comida, ele vai atrás do que ele precisa, Exato. né? Cara, eu sou tímido, tá? Eu me considero uma pessoa tímida. Então, assim, tenho muita vergonha até hoje de muita coisa, de muita gente. Mas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito extremo, mas é sobre timidez. Pô, o cara tem medo de falar com pessoas. Sim. Mas, se sua mãe estiver doente, sua esposa, seu filho estiver doente, e ele precisar de um remédio que custa R$1.000, você teria coragem de deixar sua timidez pra trás e pedir R$1 para 1.000 pessoas? Sabe? Será que você teria coragem de ir no semáforo lá pedir moedinha, né? Então, você perguntar pra mim, Gabriel, você tem coragem de ir lá no semáforo pedir uma moeda pras pessoas? Não, tenho vergonha. Mas agora, pô, e se minha mãe tiver... Então, será que eu tenho vergonha mesmo? Ou será que eu não tô afim? Sim. Né? Será que eu tenho vergonha mesmo? Será que é timidez mesmo? Ou será que eu não tenho fome o suficiente pra vencer essa zona de conforto e ir atrás daquilo que eu tanto almejo, daquilo que eu tanto busco? Sim. Sabe? Então, eu acredito que a timidez, um tímido falando, a timidez, ela é falta de fome muitas vezes. Tá tudo bem você chegar numa festa e não sair conversando com todo mundo, tudo bem, tudo bem. Por quê? Porque, cara, pra que você vai sair por aí fazendo um monte de coisa que você não se sente confortável de fazer, Sim. tá certo? Agora, no trabalho, você falar, vou deixar de fazer algo que eu preciso fazer porque eu sou tímido, aí é um pouco de falta de maturidade ou falta de fome. Né? Perfeito. São obstáculos, né, que a gente precisa passar por eles. E o que vai nos fazer passar por eles é o que você falou. Qual que é o tamanho da minha fome? Exato. Né? Esse obstáculo está na minha frente. Beleza, mas se eu passar ele, o que eu vou ganhar com isso? Recompensa, né? Qual que é a minha recompensa, né? E isso precisa tá fresco na nossa cabeça, porque os desafios eles vêm constantemente. Exato. Né? Os desafios eles vão aparecer ao longo da nossa vida e a gente precisa lutar, né, para passar por esses desafios. Exato. Né? E nesse ambiente da venda, a gente às vezes ouve não de cliente, a gente vai precisar se reinventar. Então, uma pessoa, seja um empreendedor, seja um vendedor que está nos ouvindo, qual que é o caminho que você indica para ele assim melhorar? Ele vai fazer uma anamnese daquilo que ele já está fazendo, né, uma análise de como está funcionando, ele vai identificar as objeções, ele vai escrever, vai tomar um próximo passo, e o que ele precisa fazer para mudar. Ele percebe, poxa, minha taxa de conversão está baixa. Né? Eu comecei meu empreendimento, mas eu não sei vender o meu empreendimento, eu não sei passar a minha mensagem, aquilo que eu quero com o meu empreendimento. Qual a dica que você dá para esse vendedor que está nos ouvindo? Cara, pra mim, vencer isso é relativamente fácil, né? Pra mim, pro meu negócio. Por quê? Porque o meu negócio hoje, além da energia solar, mais na área de engenharia elétrica, é uma solução muito personalizada pro meu cliente. Então, assim, eu chego no meu cliente, primeiro eu busco entender com profundidade qual que é o problema dele, para depois resolver da melhor forma possível esse problema. Então, para algumas pessoas, o que você precisa? Entender com mais profundidade qual é o problema do seu cliente. Né? Isso melhora muito. Para outras pessoas, às vezes ele até entende com profundidade o tamanho do problema. Só que tem muita gente oferecendo a solução. Então, quando a solução ela não é tão personalizada, pode ser que tenha muita gente oferecendo. Aí a gente cai onde? A gente cai nos diferenciais, né? Então, conhecer profundamente o cliente e o problema dele é uma questão. Segunda questão, entender que se você conhece com profundidade o seu cliente e a dor dele, entender o que você oferece que o seu concorrente não oferece. Para algumas pessoas é preço, né? Para outras pessoas é velocidade. Para outras pessoas é experiência. Agora, assim, o meu cliente, olha por que é importante você primeiro conhecer o cliente. Porque, pô, será que o meu cliente, o meu perfil de cliente, ele tá mais preocupado com preço ou com experiência? Tem cliente que paga 2 vezes mais por causa de experiência, né? Sim.
Tem cliente, por exemplo, se você vende para a indústria, ele vai pagar mais se você entregar mais rápido, porque tempo para ele é produtividade na indústria dele. Agora, se o seu cliente é um cliente alto padrão, talvez ele pague mais pela experiência, porque ele vai levar a esposa, vai levar os filhos, sei lá, um restaurante, por exemplo. Né? Então, não necessariamente um restaurante mais caro que tem a melhor comida, mas provavelmente que tem a melhor experiência, melhor ambiente, a melhor lâmpada, melhor acabamento, né? Então, são duas coisas que melhoram muito. Agora, nesse mercado, né, de engenharia, uma coisa mais personalizada, uma coisa mais consultiva. Agora, no mercado mais agressivo, mais de varejo e tal, aí eu acredito que tem um cara aí de vendas que fala muito isso. Não há dia ruim que resista a 100 ligações. Legal. Né? Então, respondendo a pergunta, é isso, melhorar a taxa de conversão, na minha opinião, Sim. Tá? De acordo com a minha experiência. Claro que existem muitas outras pessoas que às vezes estão assistindo a gente que pode contribuir de forma, né, que pode pensar diferente, porque o negócio do cara é diferente. Sim. Né? Agora, pegando um pouco da minha experiência com energia solar e tal, talvez, se as vendas estão ruins, eu acho que mais do que se preocupar com taxa de conversão é se preocupar com prospecção. Então, se preocupar com a taxa de conversão é a segunda preocupação que a gente tem que ter. Sim. A primeira é o quanto que eu estou prospectando. Depois que você já está prospectando bastante, aí você se preocupa em converter melhor. Né? Entendi. Só fazendo essa observação aí. Perfeito, perfeito, né? Isso é legal porque às vezes tem essa questão de inverter o caminho, né? Então você vai inverter. Primeiro eu vou preocupar na minha taxa. Você tem que ser seu funil, depois você converte, né? Exato. Às vezes a gente já trabalhei muito com vendedores, né? E talvez se você tem vendedor, você vai se identificar, né? Às vezes o vendedor ele chega pra você, principalmente nos primeiros meses, ele fala, mas cara, eu já falei com 20 pessoas, né? Você só não falou com o número de pessoas suficiente, então, Sim, né? sim, então, assim, não adianta querer, o cara que falou com 20 pessoas, dependendo do negócio, não adianta ele querer melhorar a taxa de conversão. Ele ainda não falou com pessoas o suficiente, sim, né? E no meu negócio agora, mais voltado para vendas consultivas, cuidar do cara, né? Então, o não é para sempre não, né? O não é para sempre não. Sim. O não, ele é agora não, muitas vezes. Sim. Né? Então, ele é agora não, por que não? Sim. Né? Por que agora não? Então, software de gestão, né? CRM, né? Então, isso aí, cara, eu passei por uma fase financeira terrível, mas eu não cortei o CRM, a mensalidade do CRM. Eu pago em dólar lá, caríssimo, no meu CRM, mas, ele me ajuda muito. Sim. Ele muda a minha taxa de conversão. Então, foi uma despesa que eu falei, não vou cortar aqui, por quê? Porque isso aqui me dá retorno, né? E o CRM, ele é tão importante, né? Essa plataforma de gestão, de informações sobre a sua empresa, o cliente, né? Tudo ali. É tão importante que, cara, a gente teve agora o aniversário da loja, né? E a gente aproveitou para vender, para trazer clientes, para conhecer. E aí, a gente entrou no CRM e pesquisou esses nãos agora. Exato. Cara, vem para o aniversário. Lista fria. Centenas de pessoas. Perfeito. Você ligou? Rapaz, você, né, temos contato com você não fechou seu sistema. Você já fechou? Já tem seu sistema? Não coloquei ainda. Não, é porque a gente está com uma promoção agora, não sei que é aniversário da loja, a gente entrou em contato com os fornecedores, nós não pedimos desconto, nós pedimos presente do aniversário, então você melhora esse negócio, com os fornecedores, e os fornecedores deram, cara, condições imperdíveis. Olha aí, a estratégia. Rapaz, muitos vieram. Olha aí. Muitos vieram. Né? Tava perdido já. Tava perdido já, né? Porque a pessoa se ligou naquele momento, não sei o que, mas é igual você falou, não agora. Talvez a pessoa passando um problema familiar, talvez a pessoa ou não tá, no momento que você ligou, tá trabalhando, não te deu atenção. Você pega essa lista fria, aquece ela de novo e converte ela. Sim. Então isso é perfeito, né? O vendedor ter essas sacadas, né? Poxa, eu vou fazer uma repescagem, né? Eu não vou deixar morrer aquele cliente lá atrás que falou não comigo, eu falo assim hoje. Técnica de venda, né? Geralmente as pessoas não compram por 4 motivos. Elas fazem 4 perguntas, né? Às vezes de forma inconsciente. Quero, posso, agora e tá caro. Então, a pessoa quer,
Sim ou não? Não, por quê? A pessoa pode? Pode ou não? Não, por quê? A pessoa quero, posso, agora? Pô, quero, posso, mas não agora. Sim. Por que agora não? E tá caro. Tá caro? Por que tá caro, né? Porque caro é percepção de caro, né? Depende do... Exato. Então, pô, essa taça aqui, ela é cara ou barata? Ela custa... Um exemplo, essa taça aqui, ela custa R$1. Sim. Tá caro ou barato? Tá muito barato. Sim. Agora, um papel de bala custa R$1. Pô, tá caríssimo. Então, o caro, ele é percepção de valor, né? Então, você precisa bater nessas 4 frentes. Pô, por que que o cara não quer? Por que que o cara não pode? Por que que agora não? E por que que ele acha que tá caro? Né? Atacou isso aí, fez a venda. Perfeito, cara. Sensacional. E isso é interessante demais, ter esse script. Aí entra, eu acho que o negócio que você falou também da anotação. Por isso que é importante a empresa, igual aquele que está nos ouvindo, começando um negócio, tá caminhando, você ter isso anotado, porque quando se deparar com uma situação como essa, você sabe como agir. Exato. Né? Tá caro. Por quê? Por que você acha que tá caro? Ah, porque eu achei a mesma, uma placa, no caso solar, né? Achei uma placa que sei lá, R$200 mais barato. Aí você pega, mas que placa que é? Qual marca que é? Quanto que ela vai te oferecer de geração? Qual que é a potência daquela marca? Então, o caro depende. Depende da percepção de valor. E é papel do vendedor trazer essa percepção de valor. Exato. Por que que aquilo que eu estou vendendo tem esse valor? Se o cliente entende isso, poxa, isso aqui não se resume ao cifrão, né? Se é 100, R$200 que eu estou pagando. Se resume a o que aquele produto gera de valor para mim. Exato. Então, quando você vende, igual a gente trabalha com piscina também, né? Quando você vende uma hidromassagem lá na piscina, você não está vendendo pro cara simplesmente uma pecinha que vai soltar a pressão na água ali na hora. Você está vendendo para ele, cara, ele chegar do trabalho cansado e vai poder sentar ali e relaxar. Exato, a experiência dele. A experiência dele. Exato. Então você precisa gerar valor na cabeça do seu cliente. Exatamente. Isso é muito importante. E aí a pessoa pensar, mas isso é enganar? Isso não é enganar, isso é a realidade. Exato. Você está trazendo para ele o que ele vai ganhar com aquilo. Exatamente. E a gente teve uma reunião aqui antes do feirão, né? Foi muito legal. E foi uma das coisas que a gente abordou, foi isso. Assim, olha, você acredita no produto que você vende? Porque assim, né? Agora falando de energia solar. É muito difícil a pessoa que vai parar para pensar, ela não fechar. Porque é um negócio que vai trazer economia para ela, é um negócio que vai gerar independência para ela, é um negócio que sobe taxa da CPFL, sobe taxa não sei o que, essa energia solar não vai ser tão afetada. Exato. Se você consegue entender isso, que essa pessoa tá trocando, inclusive tem condições de parcelamento de coisa, que a pessoa só troca. Eu pago R$300 para a companhia. Eu vou pagar agora R$300 na parcela, daqui 2, 3 anos é meu. Exato. Entende? Então, e se você quiser esticar mais um pouquinho ainda, você pode pagar até metade do que você paga. Exato. Então, assim, não é que você está adquirindo um novo gasto ou custo. Você está trocando um custo que você já tem para a sua vida, que você está alugando, por algo que vai ser seu. Exato. Né? Então, se a pessoa que entende isso, ela pensa assim, poxa, mas isso é uma troca inteligente. Sim. Eu pago um negócio que eu vou ficar pro resto da vida pagando, que nunca vai ser meu. Ou eu posso pagar um negócio que daqui 2, 3 anos, ou daqui um pouquinho mais, vai ser meu e eu vou ter essa liberdade. Exato. Né? Vai valorizar meu imóvel, aquela coisa toda. E esse é o desafio do vendedor, né? Eu percebo que os vendedores eles têm muito medo de fazer algumas perguntas, né? Então, por exemplo, não faz sentido não fechar. Só que, cara, se você perguntar para qualquer vendedor aqui, a maioria não fecha. Sim. Né? Aí o cara fala assim, pô, eu vou pensar. Aí vai pensar, por que não fechar agora? Ele tem que ter um porquê. Porque se ele vai para casa pensar, ele tem que ter um porquê. Ou ele vai conversar com a esposa, ou ele vai orçar com a concorrência, ou ele vai, né? Então, pô, pergunta pro cliente, cara. Cara, por que você não vai fechar agora? A resposta dele ou vai te fazer fechar com ele agora, porque você vai ter ali uma solução, ou vai te fazer se preparar melhor para a próxima venda. Então, pô, quero, posso, tá caro, quero, posso, agora tá caro. O posso, por exemplo, às vezes o cara não pode fechar. Como assim não pode? Pô, e se ele tiver um sócio? Ele tem que consultar o sócio. Então não adianta nada você falar com ele sem o sócio. E se ele tiver que falar com a esposa? Então você já tem que entender que antes de você sentar com o cara, é melhor você sentar com ele, com o sócio junto.
Exatamente. Ou é melhor você marcar um horário que a esposa possa estar junto, né? Então, eu acho que a maior ferramenta que um vendedor tem nas mãos são as perguntas, né? Então, pô, não quero fechar agora. Por que não quer fechar agora? Pô, não posso fechar agora. Por que você não pode fechar agora? Pô, acho que tá caro. Por que você acha que tá caro? Né? Legal, então a maior ferramenta que o vendedor tem São as perguntas, sem dúvida. são as perguntas. Sem Perfeito, dúvida. cara. Sem dúvida. Perfeito. Então, o vendedor precisa ser especialista em pergunta. O vendedor é um perguntador profissional. Perguntador profissional, que Exato. legal. Sem dúvida. Ele precisa se preparar antes para saber as perguntas que faz. Sem dúvida. Cara, tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para pra pensar. Tá escrito no livro assim, ó. Primeiro, a palavra que o ser humano mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, pô, você tem que falar o nome do seu cliente na reunião, certo? Segundo, as pessoas elas gostam de ser ouvidas, né? Então, olha só, você começou a pergunta dizendo assim, ó, aquele cara extrovertido, tal, tal, tal. Eu diria que o extrovertido talvez ele seja um vendedor pior do que o introvertido. Sério? Sério? Lógico. O extrovertido não deixa o cliente falar. Como que você conhece com profundidade o seu cliente? Como que você conhece com profundidade a dor do seu cliente, né? Se você não deixa o cara falar. Como que você sabe por que ele não tá fechando? Como que você sabe por que ele não quer? Como que você sabe por que ele não pode? Como que você sabe por que ele acha que tá caro? Se você não deixar o cara falar. Interessante. Então, quanto mais o cliente fala, mais ele confia em você. Tem gente que acha que vai conquistar a credibilidade do cliente falando de si mesmo. Não, eu sou bom, eu tô no mercado há tantos anos, eu já fiz tantos projetos, eu. O cliente acha um saco. O cliente acha um saco, entendeu? Pô, vendedor chato, cara chato, e isso. Vendedor tem fama de chato. Por quê? O cara extrovertido tem fama de vendedor. O cara extrovertido tem fama de chato também. O cara extrovertido tem fama de deselegante também, né? Então, na verdade, quanto mais você deixar o seu cliente fechar, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Me senti confortável de fechar com você. Cara, não falei nada. Como o cara se sentiu confortável de fechar comigo se eu não falei nada? Na reunião só ele falou. Tá aí a resposta. Ele fechou comigo porque eu deixei ele falar. Perfeito. As pessoas gostam de dar suas opiniões, gostam de falar o que pensa, né? Exato. Isso é um outro assunto também que é interessante, né? Essa questão do conhecimento de pessoas, né? A gestão de pessoas. Sim. Você conhecer personalidades, você conhecer tipo de cliente, você falou do seu público-alvo. Eu concordo, né? Não só no seu público-alvo também, igual você falou, o que seu cliente compra, o que ele gosta, o que não sei o quê, mas até a personalidade dele, né? Exato. Assim, qual que é a personalidade? Exato. Né? O que ele gosta de ouvir, o que ele gosta mais de falar, ele gosta de dar suas opiniões, ele gosta e ter esse conhecimento de pessoas é importante, né? Exato, cara. Pô, energia solar, por exemplo, vou falar de carro. Sim. Carro o nosso público vai entender melhor. Imagina você chega numa concessionária, numa garagem de carro, e o cara começa a falar assim pra você, cara, olha essa S10 que eu tenho aqui, essa Sim. caminhonete que eu tenho aqui, olha que legal, cara. Essa caminhonete isso, essa caminhonete aquilo, cara, seus filhos cabem aqui, cara, isso, aquilo, essa caçamba gigantesca, tal, tal, tal. Às vezes o cara gosta de carro esportivo, entendeu? Um exemplo, você tem um carro esportivo, vai comprar um apartamento. Aí o corretor fala, cara, olha esse apartamento, olha esse, olha. O corretor começa a te mostrar os apartamentos que ele quer. Só que às vezes na sua cabeça você só quer um prédio que o seu carro não raspe embaixo quando entra na garagem. Isso é um caso real. Tá? Eu tenho um amigo que tinha um carro esportivo, ele estava procurando um apartamento para alugar. Qual que era o critério número 1 dele? Que o carro dele não raspasse embaixo quando entrasse na garagem do prédio. Cara, nenhum corretor perguntou o que ele queria num apartamento. Nenhum. Ele visitou várias imobiliárias, vários corretores. Ninguém perguntou assim, cara, fala para mim o que é importante para você. Ele ia falar assim, ó, eu quero todos os apartamentos do valor X ao valor Y que o meu carro não raspe embaixo. Era isso que ele ia falar. Mas ninguém perguntou isso para ele, cara. Olha Entendeu? só, cara, você vai vender uma coisa que não pergunta pro seu cliente. Você não pergunta o que ele quer. Exato. Isso aí, cara. Ou a gente é muito superficial. Sim. Você quer pagar quanto? Cara, quero pagar R$2.000 de aluguel. Mas o que é importante para você?
Você tem filhos? Olha só, usando corretor de imóveis. Sim. Primeira pergunta do corretor de imóveis. Cara, o que é importante para você? Segunda pergunta, você tem filho? Você viaja bastante? Você quer comodidade? Você quer espaço? Olha só, como vendedor é um perguntador. Perguntador. Né? Perfeito, cara. Isso aí precisa estar gravado na nossa cabeça, né? O Exato. vendedor precisa ser um perguntador. Gabriel, pra gente caminhar aqui pro fim, né? São assuntos que a gente poderia ficar Tranquilamente. conversando, né? E sairia muito mais pérolas aí, né? Com a experiência que você tem, né? Foi muito bom ter aprendido muito. E cara, assim, uma mensagem final que você daria, né, para alguém que está começando. Você pode pegar como exemplo você no seu começo. Uhum. Se você tivesse a oportunidade de falar com o Gabriel lá do começo, que decidiu dar esse passo em direção a empreender, né, você que trabalhava na empresa do seu pai e decidiu, poxa, agora chegou o momento de eu empreender, Sim. né, de eu dar esse passo. O que você falaria, cara? Cara, eu diria que as coisas mudam, né? Então, como assim as coisas mudam? Pô, tem gente que pensa assim, ó, imagina uma pessoa que dissesse assim, olha, meu sonho, eu não consegui pensar em nenhum exemplo melhor aqui agora, tá? Uma pessoa que fala assim, ó, meu sonho é ser um entregador de jornais. Imagina isso. Aí a pessoa cresce, estuda, se forma, faz 18 anos, se forma no ensino médio, consegue um emprego no jornal da cidade, só que 3 anos depois não existe mais jornal impresso, né? Então, é muito complicado a gente ficar engessado, né? Então, a gente tem que ter compromisso com algo maior. Então, pô, eu quero ter compromisso com o sucesso, né? Independente da área que eu for atuar, pô, eu quero ter compromisso em resolver problemas para esse tipo de gente, eu quero ter compromisso em resolver... Por quê? Porque as coisas mudam o tempo inteiro, né? Então, o que eu sei é que tudo passa, o que eu sei é que as coisas mudam, o que eu sei é que eu preciso diversificar, às vezes, dentro do mesmo negócio, né? Por exemplo, vocês aqui, vocês têm um negócio e vocês vendem energia solar fotovoltaica, vocês vendem aquecedor de banho, piscina, sauna, tal. Olha só a quantidade de diversificação dentro do mesmo negócio. Então, às vezes, você não precisa abrir 2 empresas, 3 empresas, ser, né, multi-empreendedor, mas você precisa ter cartas na manga, porque as coisas mudam o tempo inteiro, né? Então, é isso que eu deixaria de recado, né? Persistência não tem a ver com dar burro em ponta de faca. Persistência tem a ver com mudar de plano, mudar de rota quando for necessário, né? Então, saindo dessa fase que eu contei para vocês, que eu tô saindo aqui, essa é a minha mentalidade, sabe? Que eu tenho que ter compromisso com algo maior. As coisas mudam o tempo inteiro. A gente é beneficiado ou prejudicado com essas mudanças, né? Isso não está no nosso controle. Então, por isso que a gente tem que estar preocupado para se adaptar, preocupado com conversar com as pessoas, aprender o tempo inteiro, né? Tá conectado o tempo inteiro ali, ser intencional naquilo que a gente faz, não se distrair, porque o nosso mundo ele oferece muitas distrações hoje em dia, né? Então, eu acredito que uma das principais qualidades que eu tenho eu me deixo distrair, mas eu me distraio relativamente pouco, perto de tudo que eu poderia me distrair, sabe? Eu tô o tempo inteiro atento em não me distrair, né? Então eu tô o tempo inteiro me esforçando para me distrair cada vez menos também. Show de bola. Perfeito, cara. E é algo que a gente precisa ter, né? Exato. Se a gente seguir esses conselhos, e eu já dando, se me permitem, né, dar um conselho para vocês, veja de novo esse podcast, assiste de novo, assiste de novo, assiste com o caderno na mão, com o celular, anotando. Pega cada passo, né, que o Gabriel falou aqui, observe a história dele, conecta com a sua história, observe os momentos, né, que ele enfrentou, que ele passou, que ele aprendeu. Observe aquilo que você vive. E quando você olhar para o seu dia 1, talvez você já começou. Então você já viveu o primeiro dia 1. Mas tem dias 1 que a gente precisa viver. O momento que você se reinventa, o momento que você, como ele disse, recalcula a rota, o momento que você aprende, né? Quando você pensa assim, poxa, eu vou começar a ouvir mais podcasts sobre gestão, sobre empreendimento de gente da vida real, né? Cansei do negócio de coach, de coisa. Vou começar a olhar para a vida real. Esse é um dia 1. E você decide absorver, né, experiências de quem
tá vivendo a vida. Exato. Igual o Gabriel contou aqui, as suas falhas, os seus erros, as suas dificuldades, e você decide acompanhar a gente assim, é um dia um. Então, pensa hoje aí, depois de ouvir esse podcast, depois de aprender, qual dia um eu preciso viver? E o dia um, como eu gosto de dizer, repito, não é o dia que você planeja, não é o dia que você sonha, não é o dia que você quer. É o dia que você dá o primeiro passo. Esse é o dia um, quando você tira a ideia do papel. Então pensa, anota, vê esse podcast de novo, né? Eu aprendi muito aqui. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço, Obrigado, irmão, agradeço a oportunidade, pela uma presença. honra. Obrigado, Bacana. poxa, por compartilhar com a gente sua experiência, né? E, cara, né, eu desejo todo sucesso para você, que Obrigado. você possa crescer cada vez mais, desenvolver, aprender, como você é um cara ensinável, né? Isso é muito bom, né? E para encerrar, eu acho que uma das coisas que a gente mais nos impede de aprender é o orgulho, achar que a gente sabe tudo, que a gente sempre vai acertar tudo. Não, tenha um coração aberto para aprender com as pessoas e com os momentos que você passa. Aprender com as pessoas e com as situações que você empreende, com as situações que você enfrenta. Então tenha isso, né, fixo na sua cabeça. Tenha um coração ensinável, vai transformar a sua vida para melhor. Então esse foi o nosso podcast. Deus abençoe você. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o que você achou, e vai ser assim muito bom ouvir a sua opinião aí. Deus abençoe você e até o próximo podcast.